Fala, Pequeno Pôneis! Tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para P10. Esse vídeo é apenas com os recortes das resoluções das questões do PET. Se você quiser se aprofundar, e o tio recomenda fortemente isso, clique aqui no iCard para assistir o vídeo completo ou então no primeiro comentário, tá bom? Forte abraço, Feliz Natal, bom vídeo para vocês, tchau! Questão de número 1. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Como eu disse, é importante a gente ver o que cada eixo mostra. Nesse aqui mostra velocidade. Quanto mais para cima, maior a velocidade. Esse aqui mostra tempo. Quanto mais para a direita, maior o tempo. Tranquilo? Bom, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Uma velocidade constante é aquela que não muda. É uma velocidade que não muda. Então, em qual intervalo a velocidade para de mudar? Entendendo que uma corrida é mais ou menos assim, né? A galera, eles largam parados, então a velocidade é nula. No início eles embalam muito, mas chega um tempo que eles não conseguem mais aumentar a velocidade. Então eles mantêm a mesma velocidade por um tempo, mas para o fim eles começam a ir cansando. E aí a gente tem que a velocidade diminui um pouco. Então aqui, ó, quanto mais para cima, maior a velocidade. Então aqui no início, ó, dá para ver que essa velocidade está aumentando. Olha, aqui passou de 6, aqui passou de 8, aqui chegou a 10. E aqui, ó, por aqui, chegou em 11 mais ou menos, né? E aí parou de subir, ó, ou não está subindo mais significativamente. A velocidade está mantendo mais ou menos o mesmo valor aqui. Aqui já começou a cair. A partir desse instante, como que eu sei o instante? O instante é o tempo, né? O tempo eu meço aqui nesse eixo horizontal. Então, a partir mais ou menos de 9, 10 segundos, a velocidade já começou a cair, né? E foi caindo com o tempo. Então, em qual trecho a velocidade mudou menos, né? Ou mudou pouco? Ela mudou pouco nesse trecho aqui, principalmente, né? Nesse trecho que começou aqui nos 5 metros e terminou aqui próximo a 9 segundos. No início estava aumentando muito e no final já estava caindo. Então, ó, velocidade constante significa que não muda. Portanto, resposta certa, letra C aqui de coisa fácil, tá bom? Bom, bora fazer a questão de número 2 aqui então. Os gráficos na figura representam as posições de dois veículos A e B deslocando-se sobre uma estrada retilínea em função do tempo. A partir desses gráficos é possível concluir que, no intervalo de 0 a t, a primeira coisa é olhar os eixos desse gráfico. Esse eixo aqui me mostra posição, ou seja, o lugar que cada um desses veículos está, e aqui me mostra o tempo, o instante, que começa no 0 e vai evoluindo até um instante t, que eu não sei o valor, né? Tempo para frente. Sei só que é maior porque está para a direita aqui. Bom, no início, ó, a posição dos dois não é a mesma. O A está um pouco na frente do B aqui. Não quer dizer que é para cima, tá? Quer dizer que é para frente mesmo, já que a posição aumenta, a posição é maior. O número que ele está em cima é um pouco maior, tá bom? Bom, e aí, ó, os dois estão se movendo, porque a posição dos dois mudam. Então, ambos têm velocidade. Porém, ó, o quanto aumenta na posição deles, o quanto eles se movem, é constante. Então, a velocidade dos dois é basicamente a mesma. O tio colocou uma animaçãozinha aqui para ficar mais fácil de entender. Então, é basicamente, ó, um começou na posição 0 e o outro começou numa posição um pouquinho para frente, que eu vou chamar de x. Só que, conforme o vermelho anda, o amarelo também anda, ambos para o mesmo lado positivo aqui. A posição vai aumentando. Então, para esse lado positivo, os dois vão se movendo, a posição dos dois vai aumentando, mas de forma que a posição dos dois aqui, a distância entre os dois, sempre vai ser a mesma. Ou seja, os dois estão se movendo com a mesma velocidade. Tudo bem? Então, ó, letra A. A velocidade do veículo A é maior que a do veículo B? Não, né? A velocidade dos dois precisa ser a mesma, já que eles mantêm sempre a mesma distância um em relação ao outro. A aceleração do veículo A é maior que a do veículo B? Esse gráfico não mostra a aceleração, né? Esse gráfico até indica que a aceleração é igual a zero. Por quê? Porque a posição varia sempre da mesma maneira, ou seja, varia sempre com a mesma velocidade. O que quer dizer que a velocidade não está mudando, então não tem aceleração. A aceleração serve justamente, né, para modificar a velocidade. Letra C. O veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Isso mesmo, né? O veículo A sempre está um pouquinho na frente do veículo B.
O veículo A, que é o amarelo, ele sempre está um pouquinho na frente do veículo B. Resposta certa aqui, letra C. Os veículos A e B estão se deslocando um ao lado do outro. Não, né? Eles não estão um ao lado do outro, eles não estão na mesma posição. O amarelo está na frente do vermelho. Portanto, resposta certa aqui, letra C. Tranquilo? Bom, bora para 3 então? O gráfico mostra a variação de posição de uma partícula em função do tempo. Analisando o gráfico, é correto afirmar que... Então, aqui de novo, ó, esse S é de space, de posição, eu tenho a posição com o tempo. Aqui dá para ver que a posição começou no menos 200 e foi aumentando, passou pelo 0 em 10 segundos e chegou à posição 200 em 20 segundos. Esse ponto aqui acontece no tempo de 20 segundos, né, com uma posição de 200 metros. Essa posição é como se fosse o marco, as plaquinhas que tem na beirada da rodovia. Apesar da gente usar só plaquinhas positivas nas nossas rodovias, aqui nessa questão ele adota posições negativas. Tem o 0, tem o lado que vai diminuindo e o lado que vai aumentando esses números, tudo bem? Então aqui esse carro começou na posição 200. Conforme ele foi andando no sentido positivo, no sentido em que aumenta a posição, essa posição ela foi aumentando, passou pelo 150, depois passou pelo menos 50, depois chegou no 0 aqui em 10 segundos, depois para o 50, para o 100, e em 20 segundos ele chegou lá na posição 200. A posição é o lugar que ele está, é o lugar que ele ocupa. Esse gráfico aqui ele não diz diretamente qual a velocidade. A velocidade aqui eu posso ter uma ideia pela inclinação. Ele manteve sempre a mesma velocidade, porque ele mudou a posição sempre da mesma maneira. O gráfico tem sempre a mesma inclinação. Tudo bem? Bom, espero que tenha ficado claro, que tenha dado para ver esse movimento ali no gráfico. Vamos analisar as afirmativas. É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15? Ó, de 0 a 15 ele saiu do menos 200 e veio parar aqui, ó, né? 15 está por aqui. A posição é maior do que 0, né? Então, teve deslocamento sim, ele se moveu nos primeiros 15 segundos, ele se moveu durante os 20 segundos aqui que está representado. Então, essa está errada. B. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10? Entre 0 e 10 não é a velocidade que é negativa. A posição está aumentando, o que quer dizer que a velocidade é positiva. Ele está se movendo no sentido crescente. É a posição e não a velocidade que são negativas aqui. Tudo bem? É importante não confundir. Ele está numa posição negativa, mas ele está se movendo para frente. Ele está se movendo no sentido em que cresce essa posição. Portanto, a velocidade dele é positiva. A aceleração da partícula vale 20 metros por segundo. Nesse caso aqui, nem aceleração eu tenho. Por quê? Porque a posição está mudando sempre da mesma maneira. O que quer dizer que a velocidade é sempre a mesma. E a aceleração serve justamente para modificar a velocidade. Tá bom? A velocidade da partícula é no instante t igual a 10 segundos. Em t igual a 10 segundos, ela está se movendo. O gráfico continua mudando. Foi a posição que chegou igual a 0, tá bom? É a mesma ideia da letra B, a letra D aqui. Está errado porque o gráfico mostra posição e não velocidade. A velocidade aqui não é nula. A velocidade foi a mesma o tempo inteiro. A velocidade da partícula é constante e vale 20 metros por segundo. Por eliminatória a gente poderia marcar essa, mas vamos calcular qual que é essa velocidade. A velocidade a gente pode calcular como a variação da posição, né, em um dado intervalo de tempo. Então, a variação da posição, o quanto ela andou num determinado tempo aqui. Variação da posição é posição final menos posição inicial. Variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. Calculando isso aqui, a posição final é 200. A inicial é menos 200. Esse menos já estava aqui da própria expressão, né, da própria definição de variação. Dividido pelo tempo final, que é 20, menos o tempo inicial, que é 0. Então, essa velocidade vai ficar 400 positivo, dividido por 20, que dá 20 metros por segundo, como indicado na letra E. Portanto, a resposta certa é a letra E mesmo. Tranquilo? Bom, bora fazer a questão de número 4. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Então, esse aqui é um gráfico de velocidade pelo tempo. Olha só, a velocidade dele não começou no 0, já começou no 4 aqui. E depois de 4 segundos, a velocidade que eu olho aqui no eixo vertical, né? Quanto mais para cima, maior a velocidade.
está aqui. Esse é um gráfico que tem aceleração. Por quê? Porque esse gráfico é da velocidade. Aqui, diferente do anterior, que mostrava uma posição mudando sempre do mesmo jeito, aqui eu tenho uma velocidade mudando sempre do mesmo jeito. Quando a velocidade muda, eu tenho a aceleração. Tranquilo? Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes t igual a 0 e t igual a 7, então é como se esse gráfico aqui continuasse até 7 segundos, né? Mostrou só até 4, mas ele continua. Determine a distância percorrida neste intervalo de tempo, expresse a sua resposta em metros. Tá? Então eu tenho o carinha aqui, andando com a sua bicicletinha no sentido positivo, porque a velocidade é positiva. Ele já começa a 4 metros por segundo, então ele já tem velocidade. E ele vai aumentando essa velocidade ainda mais conforme ele vai andando. A velocidade vai ficando cada vez maior. Então a gente tem um instante inicial em que a velocidade é 4 metros por segundo e no instante 4 segundos a velocidade é 12. O que ele quer saber é qual que é a distância que ele andou. Aqui a gente não vai precisar desse ciclista mais, vamos dar um espaço para a gente poder calcular. Bom, falando do que ele quer que a gente calcule, que é o ΔS, a gente vai precisar de saber qual é a velocidade inicial que a gente sabe, o tempo que acontece, que a gente também sabe, né? Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A nossa principal dificuldade para calcular qual é a distância é saber qual é a aceleração desse cara aqui. Se eu souber a aceleração, eu consigo calcular a distância. Então, a primeira coisa que eu vou querer calcular aqui é qual é a aceleração dele. Então, o cálculo da aceleração é a primeira coisa que a gente vai fazer. Como que a gente vai calcular essa aceleração? Através da função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essas equações o tio explicou no vídeo anterior, com muita calma, explicando por que era cada uma dessas coisas. Assiste o vídeo anterior caso isso não esteja fazendo muito sentido para você, tá bom? Então, eu vou usar os 4 primeiros segundos para calcular qual era a aceleração. A velocidade em 4 segundos era de 12 metros por segundo. O gráfico me mostra aqui, ó. Em 4 segundos, a velocidade era 12. A velocidade inicial aqui era de 4 metros por segundo. A aceleração é quem eu quero descobrir e o tempo aqui era de 4 segundos. Esse 4 que está somando vai passar subtraindo. 12 menos 4 fica 8. Que é igual a 4A. Trocando de lado e passando o 4 dividindo, vai ficar 8 dividido por 4, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, calculei a aceleração, que era o que a gente precisava inicialmente, para agora a gente poder responder a questão, que é calcular qual a distância ele andou. Essa aqui é a função horária da posição. Então, o ΔS aqui vai ser a velocidade inicial, que é 4, vezes o tempo, que é 7, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 7 ao quadrado, sobre 2. O 2 está embaixo, está em cima, eu posso simplificar eles. Esse ΔS, então, vai ficar igual a 28, 4 vezes 7, 28, mais 49, que é 7 ao quadrado. Portanto, a distância percorrida por ele nesses 7 segundos, 8 mais 9, 17, foi 1, 3 mais 4, 7, 77 metros. Então, ó, expressa sua resposta em metros. Qual a distância percorrida nesse intervalo de tempo? A distância foi de 77 metros. Tranquilo? Bora para a última então, galera? Bom, o gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em t igual a 0, a esfera se encontra na origem da trajetória, ou seja, na posição igual a 0. Qual das alternativas seguintes apresenta corretamente os gráficos da aceleração em função do tempo e do espaço em função do tempo? Então tem que pegar só esse gráfico aqui e conseguir entender qual era a aceleração e qual é a mudança de posição que ele sofre. Vou pegar esse gráfico aqui e vou tentar desenhar a aceleração e o tempo aqui embaixo, o gráfico da aceleração e do tempo aqui embaixo, tá? O tio dividiu isso aqui em 3 etapas. A primeira aqui, esse azulzinho claro, o segundo esse azulzinho mais escuro e esse terceiro nesse rosinha aqui. Minha bolinha começou na posição inicial igual a 0 e, a princípio, ela não tinha velocidade. Mas dá para ver aqui, ó, que ele vai ganhar uma velocidade positiva nessa primeira etapa. Então, a velocidade eu vou adotar aqui para a direita
é o positivo, então ele vai ter uma velocidade para a direita aqui. A aceleração ela precisa ser positiva nessa primeira etapa, ou primeiro, precisa existir aceleração nessa primeira etapa, por quê? Porque se a velocidade está mudando, significa que tem aceleração. Ah, verdade, se a velocidade muda é porque tem aceleração. Isso. E se a velocidade aumenta, significa que a aceleração é para o mesmo lado da velocidade. Então, se a velocidade é positiva, a aceleração precisa ser positiva também para gerar esse movimento acelerado. Tranquilo? Então, eu sei que a velocidade vai ser para esse lado e que a aceleração também é para esse lado. Como a velocidade aumenta sempre o mesmo tanto, a aceleração ela tem sempre o mesmo valor aqui. Então, ó, o cara começa do repouso e vai aumentando a velocidade conforme ele vai andando. A velocidade vai aumentando até chegar no tempo igual a 1, que ele muda a sua posição, ele caminhou para a direita. Então, ele aumentou a sua posição. Se a gente fosse desenhar esses gráficos, volta a bolinha aqui um pouquinho, né? Essa aceleração seria um valor positivo, sempre igual, e a posição começou no zero e foi aumentando gradativamente, né? Foi aumentando cada vez mais aqui. Por quê? Porque a velocidade foi ficando cada vez maior. Então, no início subia só um pouquinho, porque a velocidade era muito pequena. Conforme a velocidade foi aumentando, o gráfico foi ficando cada vez mais inclinado. Natan, então você está falando que todos esses três gráficos que estão nessa parte aqui mais clara são o mesmo? Sim, estão representando o mesmo movimento, mas a partir de pontos de vista diferentes. Vamos voltar aqui, ó. Então, vamos construir esses três gráficos juntos. Ó. Olha só, conforme a velocidade ela vai aumentando, a aceleração ela tem sempre o mesmo valor e a posição vai subindo cada vez mais. Vai subindo cada vez mais porque a velocidade foi ficando cada vez maior. Tranquilo? Primeiro trecho fez sentido? Bom, aí a gente chega no segundo trecho aqui. Nesse segundo trecho, a velocidade continua sendo positiva, porém ela parou de aumentar. Não significa que a bolinha parou, significa que a velocidade agora é a mesma, parou de aumentar. Se a velocidade não aumenta e nem diminui, nesse segundo trecho não existe aceleração, porque a aceleração serve para modificar a velocidade. Se a velocidade não aumenta nem diminui, porque a aceleração é nula. E a posição, como a velocidade é positiva, vai continuar aumentando, só que agora sempre do mesmo jeito, vai ficar uma linha reta. Então, ó, ela foi rolando agora sempre do mesmo jeito o tempo inteiro. Não foi nem aumentando e nem diminuindo a velocidade. E chegou a uma posição 2. Uma posição 2 que é à direita, ou seja, mais à frente, mais para o lado positivo do que o S1, do que a posição no final do primeiro trecho. Tranquilo? Então a aceleração aqui foi nula nesse segundo trecho, né? E a posição foi aumentando até chegar numa posição S2. Só que agora em uma linha reta, porque a velocidade foi sempre a mesma. Então ele não correu mais e correu menos depois. Tranquilo? Espero que o segundo trecho também tenha feito sentido aqui. Vamos construir esses gráficos juntos aqui. Ó. Saiu de S1, a velocidade foi sendo sempre a mesma, a aceleração sempre nula, e a posição foi aumentando gradativamente. Tranquilo? Bom, e agora a gente chegou na terceira etapa. Nessa terceira etapa, a velocidade ela foi diminuindo até chegar a zero, mas ainda tem velocidade positiva. Só que agora a velocidade está mudando, ela está diminuindo. Então, se a velocidade é positiva, eu preciso ter uma aceleração contrária. Uma aceleração contrária a gente entende como uma aceleração negativa nessa situação, para esse referencial. Então, essa aceleração está puxando ele para o lado contrário, que faz com que a velocidade dele vá diminuindo constantemente. E aí, essa velocidade chega a zero no final desse período 3. A posição continua aumentando aqui, por quê? Porque se a velocidade é positiva, significa que ela ainda está girando para a direita, só que agora cada vez mais devagar. Então ela estava mais embalada no início e foi diminuindo a velocidade cada vez mais, até parar quando ela chegou na posição S3. Então ó, a aceleração ela foi negativa, porque ela é contrária à velocidade, porém como a velocidade diminuiu sempre o mesmo tanto, essa aceleração foi sempre a mesma, e a posição ela continuou aumentando, né? Então continuou subindo aqui, só que agora cada vez mais devagar. Então começa mais inclinado aqui, mas depois vai mudando, vai subindo cada vez mais devagar a minha posição, porque a velocidade está cada vez menor. Natan, então esses três gráficos aqui estão representando essa parte final do movimento? Sim, do ponto de vista da velocidade, da aceleração e da posição. Então voltando aqui para construir esses gráficos juntos, olha só, a velocidade vai diminuindo, a aceleração é negativa o tempo inteiro e a posição vai aumentando cada vez menos. Bom, então agora vamos pegar esses gráficos que a gente construiu junto e analisar com as alternativas que a gente tem.
Bom, então esses aqui foram os gráficos que a gente construiu da aceleração e da posição. E o que melhor está caracterizando eles aqui é qual? Bom, a aceleração, esse está errado, esse está errado, esse está errado, e esses dois aqui está ok para a aceleração. Beleza. E para a posição, esse aqui está ok, esse está legal, esse não, esse não, esse não, e esse está ok. Então a única resposta que tem os dois gráficos corretos, letra D. Tudo bem? Galera, espero de verdade ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com os seus coleguinhas. Se o vídeo te ajudou, deixa o seu like, tá bom? Que o tio fica muito feliz e muito agradecido a vocês, tá bom? Forte abraço, galera. Até mais. Tchau. Feliz Natal.